Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo isso. Esse vídeo, né? Está começando mais uma aula com o professor Márcio Lima para a turma do sétimo ano da disciplina de matemática. Pois é, meu amigo Jonathan, hoje vai ser a explicação para a prova de vocês. Pois é, quem vai gostar dessa aula vai ser Jonathan, é claro, e Arthur também vai gostar dessa aula, porque é uma coisa que eles gostam. É de aula. Arthur e Jonathan também gostam de aula e gostam também de matemática. E eu vou explicar para vocês hoje, certo? Na última aula nós vimos aqui na página... Deixa eu me ver. Na página... Pronto. Na página 62 e 60. 61, 62 e 63. Nós demos início às equações do primeiro grau, de primeiro grau, né? Nós vimos aqui de uma introdução às sentenças matemáticas, né? Como é que a gente pode representar essas sentenças matemáticas por meio de símbolos, né? De números, em símbolos matemáticos, né? Foi explicado isso. Foi visto também, pessoal, que nós podemos representar por meio de expressões algébricas, né? Sentenças algébricas. Lembrando que é algébrica, né? O que é álgebra? O que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica são as expressões matemáticas em que envolvem letras e números, né? Então, envolvendo letras e números, expressões algébricas, né? Então, expliquei para vocês como é que a gente pode transformar algumas sentenças em meio matemático. Expliquei para vocês sobre a questão da divisão dos membros, né? Primeiro membro e segundo membro, que divide o membro é o sinal de igualdade, né? Primeiro, para ser equação, é uma igualdade, né? De sentenças algébricas, né? Então, se eu tenho uma sentença algébrica, ele é representado por meio de uma igualdade, então eu tenho uma equação, né? Que é justamente esse o conceito da resposta das nossas atividades, né? Vimos também o que é solução ou raiz de uma equação. A solução é quando a gente troca as letras ou os símbolos. No caso, a gente troca as letras por um número. E quando a gente substitui esses números nos símbolos, né? Tem que tornar a igualdade verdadeira, né? Aqui foi feito na aula anterior. Quando o primeiro membro dá diferente do segundo membro, então isso quer dizer que o número encontrado ele não é raiz, ou seja, não faz parte da solução dessa equação. Ok? Então vamos lá. Vamos agora para a resolução, né, do nosso exercício, e aí eu vou partir para a explicação da prova. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou responder aqui no livro mesmo, vocês já estão vendo aqui as respostas, certo? Então eu vou só explicando para vocês aqui. A primeira questão diz assim, ó: cada uma das sentenças matemáticas a seguir classifique cada uma das sentenças matemáticas a seguir como verdadeira ou falsa. Então na letra A, né, a letra A é verdadeira ou falsa, né? Então perceba aqui que eu tenho 3 mais 7 é igual a 12 menos 2, verdadeiro ou falso? Se a gente perceber, pessoal, 3 mais 7 é igual a 10, certo? E 12 menos 2 também é igual a 10. Então, perceba que esse 10 é igual a 10, verdade. Então, nós temos aqui que a primeira sentença ela é verdadeira, pessoal. Por quê? Porque de um lado eu tenho 10, do outro lado também eu tenho 10. A letra B, 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 0 é igual a 8? Verdadeiro ou falso? Vocês já estão vendo aí logo que é falso, mas por que é falso? Pessoal, 2 elevado a 3 é igual a 8, certo? Aí nós temos aqui o sinal de menos. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 diferente de 0 é igual a 1. Ou seja, 8 menos 1 dá igual a quanto? Dá igual a 7. E 7 é igual a 8? Não. Então, perceba que isso aqui é falso. Viu, pessoal? Desse lado aqui, no primeiro membro aqui, eu tenho 7. E no segundo membro eu tenho 8. Então, por isso que é falso. A letra C, pessoal. A letra C, eu tenho o seguinte. 2 vezes 5 menos
3 vezes menos 1 é igual a 13? Aí vamos verificar aqui, ó. Perceba que aqui, ó, 2 vezes 5 eu tenho 10, né? Agora eu vou fazer, ó, menos 3 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo, certo? Então perceba que eu tenho aqui, ó, 10 mais 3. 10 mais 3 é igual a 13? É. Então isso aqui é verdadeiro. A letra D eu pedi para que vocês não fizessem, porque quando diz aqui, ó, 5x mais 1 é igual a 6, né? Aí vai depender do valor de x, certo? Por isso que eu pedi que vocês não fizessem. Ok? Então é só isso, basicamente a primeira questão, certo? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Agora a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, pessoal. Entre as sentenças matemáticas a seguir, identifique as que são equações, certo? Então, primeiro, a gente vai identificar se é uma equação ou não, certo? Se forem as equações, o que é que nós fazemos? Nas equações, indique as ou a incógnita, o primeiro membro e o segundo membro, certo? Então, primeiro nós vamos dizer se é ou não. Se for, nós vamos identificar quem são as incógnitas, lembrando que as incógnitas são as letras, então quem são as letras, quem está no primeiro membro e quem está no segundo membro, ok? Então, nessa primeira situação, vamos verificar, será que é equação? Perceba, para ser equação, tem que ter letras e números e o sinal de igualdade. Eu tenho letras e números e o sinal de igualdade? Tenho. Aqui, ó, perceba que eu tenho letra aqui, tenho números, certo? Mas, professor, e se tiver só letras? Se tiver só letras, também não tem problema, certo? Então, perceba aqui, pessoal. Eu tenho 7 mais 5, né? 7y mais 5 é igual a 2y menos 9, certo? Então, isso aqui, pessoal, é uma equação, certo? Porque eu tenho um sinal de igualdade e tenho letras aqui na nossa equação, ok? Então, ela sim é uma equação. Aí, agora, quem são a incógnita? A incógnita a gente vai olhar. Quem é a letra? A letra é y. Equação de incógnita y, certo? Quem é que está no primeiro membro? O primeiro membro é a esquerda da igualdade, certo? À esquerda da igualdade eu tenho quem? 7y mais 5. Então, ele faz parte do primeiro membro. E do segundo membro é que está à direita da igualdade. 2y menos 9. Então, aqui eu tenho o primeiro membro, aqui eu tenho o segundo membro. Ok? Essa foi a letra A. Letra B. Então, vamos lá. Letra B. Aqui é uma equação. Vamos analisar. Eu tenho letras e números. Tenho letras e números. Mas a primeira coisa que vocês vão olhar assim. Para essa equação tem que ter letras. Certo? Tem letras aqui? Tem. Tem o sinal da igualdade? Também tem. Certo? Então, se tem o sinal da igualdade e tem os símbolos aqui, então isso aqui é uma equação. Mas perceba que ela é uma equação de quantas incógnitas? Duas incógnitas. Quem são as incógnitas? M e N. Professor, e pode ter a equação de duas incógnitas? Pode ter até de 10 se quiser. Mas nós só vamos ver por enquanto a equação de uma incógnita, certo? E do primeiro grau. Então perceba que aqui, ó, as incógnitas são MN. E quem é o primeiro membro? O primeiro membro, ó, é 5m sobre 4, certo? Esse é o primeiro membro. Quem é o segundo membro? O segundo membro é n sobre 2 mais 1, certo? Então, esse aqui é o segundo membro, ok? Letra C. Letra C é uma equação? Primeiramente, eu tenho letras? Não. Então, já não é uma equação, certo? Não é uma equação. Não tem letra. Tem a igualdade, mas não tem letra. Então, não é uma equação. Então, vamos lá. Letra D. Letra D eu tenho 4 mais 3... ou K mais 3, né? E 2K menos 1. Pessoal, aqui tem letras? Tem. Mas aqui tem um sinal de igual? Não. Perceba que aqui, ó, é um sinal de desigualdade. Isso quer dizer que esse é maior do que esse. Então, isso aqui, pessoal, lá na frente, vocês vão ver que isso aqui recebe um outro nome. Esse caso aqui, certo? Esse caso aqui, lá na frente eu vou explicar. Então, se não tem sinal de igualdade, então não é equação,
certo? Não é equação. Então, já podem pular, ok? Pessoal, eu vou colocar aqui, para o caso para a gente não alongar muito, certo? E o vídeo também não ficar grande demais. Vocês já sabem como é que faz para identificar as raízes, né? Para identificar a raiz, a gente troca a letra pelo número, certo? Perceba que aqui, ó, o gabarito já diz assim, ó, 2 é raiz, certo? Menos 3 não é raiz. Na letra A. Pessoal, quem quiser, vocês podem estar me procurando que eu posso fazer esses cálculos aqui individualmente para vocês. Quem não entendeu essa daqui, certo? Vocês podem ir lá no meu privado e dizer, professor, explica aí a terceira questão. É porque eu tô tentando reduzir o vídeo ao máximo, certo? Porque o meu celular tá descarregando também, certo? E também para o vídeo não ficar longo. Aí vocês podem ir lá no meu privado e poder entender essa questão aqui. Se quiser eu posso passar para vocês, ok? Então, na letra A, 2 é raiz e menos 3 não é raiz, ok? Na letra B, 2 não é raiz e menos 3 é raiz, certo? Porque se vocês trocarem aqui, vai ficar menos 3 dividido para 3. Menos 3 dividido para 3 dá menos 1. Menos 1 mais 7 dá 6, ok? A letra T, essa letra C, eu pedi para que vocês não fizessem, porque envolve uma equação de segundo grau. Então, não vou envolver agora. E aqui, na letra D, ambos não são raízes, certo? Os dois aqui não são raízes, beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Essa terceira questão. Eu já repito, quem quiser a explicação mais detalhada, vai lá no meu privado. E aí eu dou a explicação mais detalhada. A quarta questão, pessoal, ela pede o seguinte. Represente, por meio de uma equação, cada uma das sentenças matemáticas a seguir. Em cada caso, escolha a incógnita que preferir para o valor desconhecido. Então, vocês vão escolher a letra que vocês quiserem para o valor desconhecido, certo? Aqui diz o seguinte, ó. O triplo do preço de uma blusa é igual a R$90. Então, como é que eu posso representar aqui? Ora, quanto é o preço de uma blusa? Ah, aqui não está dizendo. Então, vocês vão colocar a letra que vocês quiserem, certo? Quem quiser colocar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, aí depende de vocês, certo? Então, aqui, ó, o triplo do preço de uma blusa. Então, vamos supor que a blusa seja X. Como é que eu faço para representar o triplo de X? O triplo de X é 3X. Aí aqui tem dizendo o triplo do preço de uma blusa, né? Ou seja, o preço de uma blusa eu não sei quanto é, ou seja, X. Então, o triplo de X é 3X. É igual, então eu coloco o símbolo de igual. E o R$90. Então, é isso. Nessa letra A, vocês iriam colocar 3X, ou depende da letra que vocês escolheram, é igual a 90, ok? Aí, vamos lá. Letra B. A metade da idade de Pedro. Qual é a idade de Pedro? Eu não sei. Então, vamos supor que a idade de Pedro seja... Eu vou colocar o que está sendo aqui no livro, né? Que é Y. Certo? A idade de Pedro é Y, um exemplo. Né? Aí, vamos lá. A metade da idade de Pedro. Como é que eu represento a metade de um número? É pegar esse número e dividir por 2, certo? Só que a divisão, na nossa equação, nós vamos representar por meio de uma fração, ok? Então, eu tenho aqui, pessoal, a metade da idade de Pedro. A metade da idade de Pedro é Y, a idade de Pedro é Y. Então, como ele quer a metade, é Y dividido por 2, aumentada em 4 anos, ou seja, aumentado, né? Mais 4 anos, é igual, aí eu coloco o símbolo de igual, e o número 10. Ok? Então, é isso que vocês vão fazer na letra B. Na letra C, diz o seguinte. Dividir um número por 3. Que número é esse? Eu não sei. Então, vou chamar de N, certo? Então, ó, dividi N por 3. Então, é N sobre 3. Em seguida, adicionei 20 ao valor encontrado. Então, N menos 3, eu vou adicionar 20. Então, N menos 3 mais 20. Obtendo como resultado, ou seja, é igual, certo? Igual a
o dobro daquele número. Ou seja, o dobro de que número? Ah, do número n, que a gente não sabe. Ou seja, se a gente dividir n por 3 e somar mais 20, eu vou encontrar o dobro desse número que a gente encontrou aqui no início, certo? Essa letra D eu pedi para que vocês não fizessem, porque vai chegar numa equação de segundo grau. Então, esse não é o objetivo, certo? Então, pessoal, mais detalhes, vocês me procuram aí no WhatsApp para me explicar de uma forma mais... quem quiser, né? Quem conseguiu entender, bem. Quem não conseguiu entender, me procure no WhatsApp que eu tento explicar de uma forma mais clara e possível. Professor, e a prova? Né? Emily deve estar se perguntando, professor, e como é que vai ser a prova? Calma, Emily. Vou explicar para vocês como é que vai ser a prova. Pessoal, a prova ela vai ter 5 questões, certo? Sendo que a primeira ela tem 5 alternativas, certo? São todas questões abertas. Não tem nenhuma de assinalar, ok? Já vamos dizendo logo, ó, não tem questão de assinalar. Se eu ver alguma questão assinalada, já vai perder ponto. Lembrando que vocês vão ter que fazer com os cálculos, certo? Vocês vão ter que fazer com os cálculos, ok? Vocês vão fazer aí o seguinte, pessoal. A primeira questão, eu vou ensinar aqui a vocês como é que faz, certo? E a segunda, terceira, quarta, quarta e quinta também, vocês vão ver como é que faz também, certo? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou dar alguns exemplos de como vocês vão resolver a equação, que é justamente a próxima parte do conteúdo, certo? Que é o que eu iria passar para vocês. Que é assim, ó. Resolução de equações de primeiro grau, certo? Como é que a gente resolve uma equação de primeiro grau? Método geral, certo? Aqui está ensinando como é que faz, certo? Aqui também está ensinando como é que faz. E aí, pessoal, eu vou seguir esses exemplos aqui com vocês, certo? Então vamos lá, pessoal. Geralmente as equações que eu coloquei, pessoal, elas são muito simples mesmo, muito simples. Então, como é que se resolve uma equação, professor? Então vamos lá. Eu vou seguir aqui, pessoal, o passo a passo, certo? Isso aí tem no livro de vocês, ok? Então vamos lá. O passo a passo, a primeira equação que dá é assim, ó. Tive que cortar o vídeo porque o carro de som passou aqui, mas vamos lá. Então, como é que a gente resolve uma equação, professor? Então, eu vou explicar aqui para vocês, ó. Existem alguns passozinhos que vocês vão precisar seguir, ok? Vocês vão precisar seguir alguns passos, ok? Então, a equação que está aí na página 69, certo? Vocês podem acompanhar na página 69, ok? O passo a passo. Essa é a equação aqui, ok? Eu dei uma borrada ali, mas é x menos x mais 9 é igual a 3x mais 1. Então, pessoal, vocês vão seguir alguns passos. Qual é o primeiro passo? Preste atenção. O primeiro passo, pessoal, é vocês organizarem a sua equação. Como é que você vai organizar? Vocês vão colocar os números que tem letra para o membro e os números que não tem letra para o outro membro, certo? Geralmente, pessoal, a gente coloca as letras no primeiro membro e os números que não tem letras para o segundo membro, certo? Geralmente, ok? Mas se você, professor, se eu quiser isolar as letras no segundo membro, eu posso? Pode. Aí fica a critério de vocês. Mas eu vou isolar aqui no primeiro membro, ok? Então, quem tiver letra, eu vou jogar para o primeiro membro. Só que a gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Quando a gente for trocar de membro, certo? Trocar de membro, o que é que a gente vai fazer? O que tiver positivo, deixa eu só colocar aqui mais embaixo um pouquinho. Ó, o que tiver positivo vai passar negativo, certo?
O que tiver negativo vai passar positivo, certo? Quando você for trocar de membro, o que for positivo vira negativo e o que for negativo vai virar positivo. É como se fosse as operações. O que tiver mais vai virar menos, o que tiver menos vai virar mais, certo? Isso aqui, pessoal, essa linguagem que eu estou falando é uma linguagem mais clara, mas elas não são colocadas, por exemplo, numa faculdade. Esse tipo de linguagem que eu estou passando para vocês. Eu estou passando essa linguagem para simplificar o aprendizado de vocês, certo? Então, se o que está mais vira menos e o que está menos vira mais, o que tiver na multiplicação vai passar na forma de divisão e o que tiver na forma de divisão vai passar na forma de multiplicação. A gente vai ter que lembrar dessas regras, ok? Então vamos lá, vamos organizar aqui nossa equação. Primeiramente, vocês vão ter que fazer isso sempre, certo? O que tiver positivo vira o que tiver letra passa para o primeiro membro, o que não tiver joga para o segundo, ok? Então perceba aqui, ó, que esse menos x já está no primeiro membro, então eu não preciso mexer nele. Se eu não preciso mexer nele, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou reescrever esse número aqui, certo? Vou reescrever ele. Perceba aqui que eu tenho 3x. Esse 9 aqui, ó, ele não tem letra, então eu vou passar ele para o segundo. Mas perceba que no segundo membro eu tenho 3x. Esse 3x ele está positivo, vou passar ele para o primeiro membro negativo, certo? Ó, troquei de membro, ele era positivo e passou negativo, ok? Agora perceba que não tem mais nenhuma letra aqui, então já terminei de organizar o primeiro membro. Vamos organizar o segundo membro? O segundo membro, para a gente organizar, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar somente os números que não possuem letras. Ou seja, primeiramente, ó, veja que esse número 1, ele já está no segundo membro. Eu vou precisar mexer nele? Não. Então, vou repeti-lo novamente. Perceba que aquele é positivo, então vou deixar ele positivo, ok? Só que esse 9, ele está no primeiro membro. Eu vou ter que passar ele para o segundo. Se está positivo, ele vai passar negativo. Então, ele está positivo aqui, ó, passou negativo. Certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? Esse foi o primeiro passo. O primeiro passo é a gente reorganizar, certo? O segundo passo, pessoal, o segundo passo é a gente simplificar cada membro. Nós vamos simplificar esse membro e simplificar esse membro aqui, ok? Professor, mas eu não sei fazer menos x menos 3x. Pessoal, é como se fosse com número normal. É como se fosse com número normal. Pessoal, quantos x eu tenho aqui? Perceba que aqui eu tenho um x, certo? Mas, com esse sinal de negativo, isso vai ficar aqui, ó, menos x. Ok, ó, menos x menos 3x. É como se tivesse menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3 é igual a quanto? É igual a menos 4, certo? Perceba que aqui tem letra, então vai ficar, ó, menos 4x, certo? Tem letra? Tem, mas é como se aqui tivesse um número. Perceba que aqui, ó, quando ele não aparece nenhum número colado com a letra, isso quer dizer que é o número 1. Quantos x tem aqui? Aqui tem um x. Então, menos 1, que aqui não é um sinal negativo, então tem menos 1 menos 3. Quanto é? Menos 1 menos 3 é menos 4. E aí eu coloco a letra x, ok? Perceba agora também, ó, que eu vou ter o seguinte, ó. 1 menos 9. Quanto é 1 menos 9? 1 menos 9, pessoal, é menos 8, certo? Agora, prestem atenção no seguinte, pessoal. Prestem atenção no seguinte. Toda vez que isso ocorrer, ó, tá vendo aqui, ó, o número que está acompanhado a letra? Geralmente, pessoal, a gente costuma dizer o seguinte, que o número que acompanha a letra não pode ficar negativo, certo? A letra, ela não pode ficar negativa. Perceba que aqui está negativo, certo? A letra. E esse número aqui pode ficar negativo? Pode. Esse aqui é que não pode, certo? O que acompanha a letra não pode ficar negativo. Então, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou utilizar aqui, pessoal, ó, o chamado
artifício de cálculo, certo? O que é que significa esse artifício de cálculo? Pessoal, esse artifício de cálculo ele serve para multiplicar toda a equação trocando os sinais, ok? Então, o que tiver negativo vai virar positivo, o que tiver positivo vai virar negativo, certo? De toda a equação, ok? Lembrando, vou repetir. O segundo passo era simplificar e a gente já simplificou, certo? Perceba que aqui a letra ficou com um número negativo. Isso pode acontecer? Não, não pode acontecer. Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai utilizar o artifício de cálculo para poder trocar esse sinal aqui, certo? O artifício de cálculo é sempre por -1, certo? Nesse caso aqui, vocês vão ver lá na frente que o artifício de cálculo pode ser outro valor. Mas para esse caso aqui é -1, certo? Vocês sempre vão usar o -1 para trocar o sinal. Então, o que é que vai acontecer? Esse 4 está negativo, então ele vai ficar positivo. Então, vai ficar assim, ó, 4x, ok? Aí você deve estar imaginando, professor, aqui em cima, esse 3, ele não poderia estar aqui não? Não, pessoal, por que não poderia? Porque ele está colado, ele está multiplicando a letra, então por isso que ele passou, certo? Então, utilizando o artifício aqui, pessoal, ó, o que está negativo vai virar positivo, então aqui eu tenho 4x, né? E o 8, que está negativo, perceba que vai ser a equação todinha, certo? O 8 que está negativo, ele vai virar positivo, ok? Então, eu tenho 4x é igual a 8, certo? Professor, e agora o que é que eu faço? Ó, quando a letra está colado com o número, é porque existe aqui, pessoal, uma multiplicação, certo? Então, o que é que vai acontecer? Tá vendo esse número aqui, ó? Esse número que está colado com a letra, quando você simplificar total, esse número que está multiplicado com a letra, ele vai para o outro lado dividindo, certo? Vai para o outro lado dividindo. Então, perceba aqui, ó, que eu passei aqui, ó, o 4 está multiplicando, passei para o outro lado dividindo. Tá vendo? Se está multiplicando, passa dividindo. Ok? Então, perceba que eu passei aqui, ó, dividindo. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quanto é 8 dividido para 4? 8 dividido para 4 é 2. Então, ó, x é igual a 2, certo? Vocês podem acompanhar essa resolução aí no passo a passo que está na página 69. Ok? Professor, como é que eu posso garantir que isso aqui está certo? Para garantir que isso aqui está certo, vocês pegam esse valor que vocês encontrou aqui e trocam aqui nas letras, certo? Por exemplo, se eu trocar x aqui, vai ficar menos 2, ó, se eu trocar x por 2, né? Vai ficar menos 2 mais 9. Menos 2 mais 9 é igual a 7, certo? Se eu trocar aqui, eu vou ter que encontrar 7. Se eu não encontrar 7 é porque eu errei em alguma coisa, certo? Então, se eu fizer, ó, 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1, 7. Então, perceba que eu encontrei 7 igual a 7. Então, isso quer dizer que eu acertei a conta, certo? Repetindo. Para você confirmar se o valor que você encontrou está certo ou não, se você quiser confirmar, né? Você troca esse valor que você encontrou aqui na equação. Se o mesmo número que você encontrou no primeiro membro foi igual ao do segundo membro, então está correto, ok? Então, vamos recapitular o que foi que a gente fez. Primeiro passo, o que é que a gente faz? Organiza. Então, primeiro passo, a gente organizou. Quem tem letra vai para o primeiro membro, quem não tem vai para o segundo membro, certo? Esse foi o primeiro passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é simplificar, né? Simplificar o primeiro membro e simplificar o segundo membro, chegando aqui, certo? Se o número que está com a letra for negativo, utilize o artifício de cálculo. Professor, e se o número que está com a letra não for negativo? Aí vocês não precisam utilizar o artifício de cálculo e vai para o próximo membro, o próximo passo, quer dizer, que é passar esse número que está com a letra, se está multiplicando, passa ele dividindo, ok? E aí, divide os números. Professor, a gente só vai encontrar número natural? Não. Pessoal, a resposta ela pode ser qualquer número real, certo?
Vocês podem encontrar situações, por exemplo, que dê um exemplo. 5 sobre 3. Dá para dividir 5 para 3? Não. Então eu posso parar aqui. Ok? Se der para dividir, vocês dividem. Se não der para dividir, pode deixar a fração. Ok? Mas se na prova lá der para dividir, dividam. Ok? Para dividir. Certo? Então é isso. Sigam esses passos que vocês vão resolver. Certo? E se por acaso, professor, a gente encontrar uma equação que tenha fração. O que é que a gente faz? Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. Que é o caso da outra equação lá, ó, que tem assim, ó. X mais 3 mais 1 sobre 2 é igual a x sobre 2 menos 1 terço. Pessoal, essa equação aqui, ela é braba, certo? Ela é braba de se resolver. Mas nós vamos resolver porque a gente consegue. Então vamos lá, pessoal. O que é que a gente faz aqui? A gente vai seguir o mesmo passo da outra. Qual é o primeiro passo da outra? Não é organizar? Então a gente vai organizar. Quem tem letra vai para o primeiro membro, quem não tem vai para o segundo. Então perceba, ó, que esse aqui tem letra, fica no primeiro membro. Então eu tenho aqui, ó, x sobre 3. Perceba que esse aqui tem letra. Ele está positivo, vai passar negativo. Então vou colocar, ó, menos x sobre 2. Certo? Perceba que aqui, ó, não tem mais nenhuma letra, né? Todos já foram organizados. Agora eu vou organizar aqui os que não tem letra. Esse aqui não tem, então vai ficar, ó, menos 1 sobre 3. E aqui eu tenho quem? X. Perdão, pessoal. Aqui, ó, eu tenho 1 sobre 2. Perceba que esse aqui tá positivo, ele vai passar aqui, ó, negativo. 1 sobre 2. Eu já organizei aqui? Já tá organizado? É a primeira coisa que você vai se perguntar. Já tá organizado? Se já tá organizado, ótimo. Já tá organizado aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Professor, envolve fração. O que é que eu faço? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Quem são os denominadores? Quem são os denominadores? Perceba aqui que os denominadores são 3 e 2, certo? Ó, os denominadores são 3 e 2. Estão vendo aqui, ó? 3, 2, 3, 2. Não são 3 e 2? Então, vocês vão fazer, ó. Quanto é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é igual a 6, certo? Preste atenção nisso. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar o seguinte, pessoal. Quando vocês se depararem com fração, depois que organizar, vocês vão ter que fazer o seguinte. Verifique quem são os denominadores, certo? E multiplique-os, certo? Perceba que aqui tem 3 e 2. Então, vou multiplicar 3 vezes 2, que dá 6. Ok? Então, vamos lá. O que é que vai acontecer agora? Esses 6 que você encontrou, você vai multiplicar os denominadores, certo? Você vai multiplicar os denominadores. De que forma? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? 6 vezes 1x. Quanto é que vai ficar? 6 vezes 1x vai ser 6 vezes 1, 6x, ok? Perceba que aqui eu tenho quantos x aqui, pessoal? Aqui eu tenho 1x. Então, ó, 6 vezes 1 dá quanto? 6 vezes 1 dá 6. Então, aqui eu tenho, ó, 6x sobre 3, certo? Mesma forma, 6 vezes menos x. 6 vezes menos x dá menos 6x, ok? E coloco aqui, ó, sobre 2, certo? Perceba que aqui embaixo, eu vou ter aqui o seguinte, aqui já desse lado eu vou ter, ó, 6 vezes menos 1. 6 vezes menos 1 dá menos 6. E aqui eu coloco o 3 embaixo. E aqui, ó, 6 vezes menos 1 também dá 6 e coloco aqui o 2 embaixo. Professor, mas aqui tem fração. Ainda não mudou nada, não entendi. O que é que eu faço? Professor, pessoal, quando chegar esse caso aqui, vocês vão dividir, ó.
Pessoal, 6 dividido para 3. 6 dividido para 3 é 2. Estão vendo aqui, ó? 6 dividido para 3, 2. Repete o x. Certo? Ó, 6 dividido para 3, 2. Repete o x. Repete o sinal de menos. 6 dividido para 2, 3. E repete o x. Sinalzinho de igualdade. 6 dividido para 3, ó, sinal de negativo, né? 6 dividido para 3, 2. 6 dividido, repete sinal de igualdade ou de negativo. 6 dividido para 2, 3. Perceba agora, ó, que eu já cheguei a situação parecida com a anterior. Uma equação simples. Eu transformei a equação complicada em uma equação simples. Certo? Então perceba isso. Ó, quando vocês estiverem fazendo a prova, voltem para essa parte do vídeo. Ok? Então vamos lá. Agora só basta a gente resolver. Certo? Ora, vamos simplificar agora no primeiro membro e simplificar o segundo membro. Certo? Simplificando o primeiro membro, eu tenho aqui, ó, 2x menos 3x. 2 menos 3 dá menos 1x. Perceba que vai ficar menos 1x. Professor, mas o senhor colocou aqui menos x. Pessoal, tanto faz eu colocar um x como eu colocar o x. Ou tanto faz eu colocar menos 1x como colocar menos x. Professor, se eu colocar menos 1x, está errado? Não, pessoal, não está errado. Se vocês quiserem colocar o menos 1x, podem colocar. Certo? Vai estar certo do mesmo jeito. Ok? Mas eu, particularmente, eu não gosto de colocar esse 1. Certo? Mas quem quiser colocar, pode colocar. Aí, vamos lá. E simplificando esse lado aqui, eu tenho menos 2 menos 3, operações com números inteiros. Menos 2 menos 3 é igual a menos 5. Agora a gente vai chegar no seguinte, pessoal. Esse número aqui, ele pode ficar negativo. A letra pode ficar negativa. Perceba que a letra não pode ficar negativa, pessoal. Então, o que é que eu faço? Se a letra não pode ficar negativa, eu uso o artifício de cálculo. Professor, e se esse lado for negativo e esse positivo? Aí não precisa do artifício de cálculo. Deixa do jeito que está. Ok? Então, vamos lá, ó. Perceba agora que eu tenho aqui, eu vou usar o artifício de cálculo. Então, vou trocar o sinal de toda a equação. Se esse está negativo, ele vai virar positivo. Se esse... Aí repete o sinal de igual. Se esse está negativo, ele vai virar positivo. Eu já achei o valor de x? Já, aqui, ó. X igual a 5. Então, aqui, ó, eu paro. Ok? Para mim saber se está certo ou não, aí eu venho aqui, substituo, faço as operações e descubro se está certo ou não. Então, pessoal, eu tive que dar uma cortadinha no vídeo porque o celular tinha descarregado e eu botei para carregar de novo. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente fechar a situação de hoje, tem umas questões que a segunda... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu estou acompanhando com ela aqui do meu lado. Mas é lógico que eu não vou mostrar, né? A segunda... A segunda, terceira